Da turma aqui, quem tem interesse em trabalhar como consultor econômico financeiro? Só para eu ter uma ideia. Não tem muita gente então, né? Ou então com perícia? Certo. Vamos começar. 1981, nasci. Por que eu vou começar daqui? Porque meu pai é economista. Ele era professor aqui na UEM. Então ele, como professor, ele teve a base teórica e depois ele foi convidado por uma empresa ou outra para resolver um problema que o cliente estava tendo algum tipo de dificuldade, e ele foi lá e fez uma proposta. Eu te cobro um percentual em cima do faturamento ou então um percentual maior em cima do resultado. E a empresa vinha dando um baixo resultado, ou praticamente zero, e o empresário ele optou em cima do lucro, achou que ia sair na vantagem. Pois meu pai comprou a casa dele com o resultado que ele obteve em função dessa consultoria. Eu, com 7 anos de idade, meu pai já me fazia umas tabelinhas, não existia computador naquele tempo, e me ensinava como que eu deveria fazer reservas com a mesada que ele me dava. Vamos supor que lá com 7 anos ele devia me dar uns R$20 por mês. E ele falava assim: eu vou te dar, mas se você não quiser gastar, todo dia acompanha na televisão a variação do overnight. É um índice que você vai pegar, vai colocar aqui saldo inicial, vai multiplicar pelo índice e vai colocar o saldo final. Aquilo era praticamente uma tabela Price que meu pai me ensinou. Aí depois me tornei um adolescente. Eu entrei aqui na faculdade rebelde. A Juliana foi minha veterana. E a professora Maria de Fátima deve se lembrar. Eu tirei 3 na primeira prova dela. Mas eu acho que tirei 10 para todas as outras, os outros bimestres, né? E recuperei. Mas assim, eu era um cabeludo, roqueiro. Eu não sabia o que. Eu entrei na economia por conta do meu pai. Não foi isso que saiu no meu teste vocacional. Eu teria que ter sido um físico. Não sei de onde, mas enfim. Influenciado pelo meu pai, mas ainda não com uma boa relação com ele naquele período, eu me deparei com o mundo da universidade. Era festa, era farra. E eu queria muito aquilo. Eu queria sair da casa dos meus pais morando aqui em Maringá. Quando eu fiz isso de me mudar para uma república, eu me saí de uma situação de zona de conforto. Por quê? Eu tive que trabalhar para pagar aquela conta. Minha vida não ia ser festa todos os dias, ia ser trabalho de segunda a sexta para ter a festa no final de semana. Foi aí que eu comecei a atuar como... Eu elaborei um currículo, aquele currículo que não tinha nada, tinha lá um curso, workshop de não sei o que da economia nacional. Tipo uns negócios que não acrescenta profissionalmente para você levar numa empresa, nada. Tá, mas montei um currículo ali, consegui uma primeira função. Então eu comecei como auxiliar, provavelmente todo mundo começa assim. E eu fui tendo uma sequência, porque eu fui auxiliar administrativo, depois eu virei auxiliar financeiro, depois eu virei assistente, depois eu virei encarregado. A minha primeira melhor experiência foi na Cocamar, porque quando eu entrei na Cocamar, eu tive um diferencial. Eu sabia usar o Excel melhor do que os outros. Por que eu sabia usar o Excel? Porque quando eu saí da casa dos meus pais, o dinheiro era muito curto que eu ganhava. Acho que eu devia receber R$500 na época. E eu tinha que pagar aluguel. Nós não tínhamos nada na República. Não tinha internet, não tinha TV a cabo. Só tinha um videogame que rachamos, compramos no Bazar da Receita para ter algum divertimento ali. E daí eu tive que fazer uma estrutura no Excel, onde eu pudesse ir lançando as receitas e as despesas. E fiz de qualquer maneira. Fiz com 5 contas só. Era casa, alimentação, combustível, balada e outros. E daí um dia eu comprei uma televisão e daí eu lancei em outros. E a despesa dentro do mês dentro daquele mês ficou estourada. Foi daí que eu comecei a parar para analisar. E você veja bem, esse é um lado falho do curso de economia, de não entrar no aspecto da contabilidade. Porque na contabilidade a gente vê mais a questão do plano de contas com demonstrativo de resultado. E eu já quase que no meio do curso de economia eu não sabia o que era um imobilizado, que um imobilizado não era uma despesa, porque eu posso comprar, mas depois eu posso revender aquilo ali. Enfim, fiz uma primeira versão. Quando eu me deparei com essa situação, eu tive que criar uma outra versão. Aí já fiz um pouco melhor. Antes eu sabia fazer fórmula de soma. Depois eu já comecei a fazer um soma C. Depois eu já comecei a criar umas abinhas de seleção. Quando eu entrei na Cocamar, eu já tinha todo esse diferencial. Achava que era o bicho da goiaba. Há lá 10 anos atrás,
sabia porra nenhuma, né? E daí desculpa. Enfim, lá na Cocamar eu me deparei numa situação onde me colocaram no fluxo de caixa. O fluxo de caixa era a centralização de informações de setores do departamento financeiro. Vinha toda manhã, eu tinha que pegar a informação do empréstimo e financiamento, do contas a pagar, da tesouraria, do contas a receber e da movimentação de títulos. Eu me lembro que eu fazia a conciliação bancária de todos os bancos possíveis e imagináveis, algum que nem existe mais hoje. Banco Santos, Banco Rural, BIC, Banco Brasil, Caixa Econômica, Real, Itaú, Santander, Bradesco, e ia embora. Sicredi. Banestado aí também não. Enfim, foi interessante porque daí eu comecei já a enxergar que existiam informações provindas de diversos setores, mas eu ainda vivia só um único departamento. Quando eu saí da Cocamar, rebelde como sempre, porque reclamava muito do salário, e efetivamente pagava lá R$500, eu saí para ir trabalhar na Shell. Eu recebi o dobro daí, o triplo na verdade, foi para ganhar R$1.500. Eu até fiz graça, voltei na Cocamar no mês seguinte e dirigi um Fusca, tinha comprado o meu primeiro carro, paguei R$3.000 na época. Aí depois quando eu me tornei gerente financeiro, aí numa empresa de menor porte, você acaba sendo responsável por vários departamentos, né? A empresa é pequena, tem 20, 30 funcionários, só que você acaba lidando com não só a parte financeira, mas também acompanha a produção, acompanha questões do faturamento, da expedição. Então eu fazia contas a pagar, contas a receber, a movimentação de título, a gestão do capital de giro com os bancos, com a parte de empréstimo, financiamento, desconto de título. E então ali eu ampliei, e foi o primeiro momento que daí eu vi uma oportunidade em convidar o meu pai, porque até então nunca tínhamos trabalhado juntos. Eu falei: pai, tem uma empresa que eu estou trabalhando e eu acho que eu já montei toda a base de informação e eu queria ver se você não tem interesse em fechar um contrato lá. E combinamos assim, beleza, fechando o contrato, meio a meio para cada um. Você vai ficar com 50% e eu fico com 50%. Mas faz assim, como eu estou investindo lá nos apartamentos, eu vou ficando com esse dinheiro, um dia eu acerto. Não acertou até hoje. Esse foi o motivo pelo qual acabamos não dando certo. E a verdade não é porque é um problema de relação pai-filho, é um problema da consultoria. Vocês vão ter um bom início numa empresa júnior. Só que mais cedo ou mais tarde, vocês vão acabar atuando por conta própria. Pelo seguinte, vamos imaginar a mulher, se ela tem um costume de ir num ginecologista, por exemplo, ela já tem toda uma intimidade com aquilo. É difícil para mim eu colocar um estagiário, por exemplo, onde vai numa empresa e daí o empresário fica abrindo quanto que ele fatura, que preço que ele pratica. Se ele está tomando lucro, ele fica receoso de mostrar isso para os outros. Se ele está tomando prejuízo, ele tem vergonha que as pessoas saibam disso. Então é uma questão da profissão do consultor. Lógico que existem empresas de consultorias maiores, mas normalmente é uma profissão quase que individualista, né? Aí, vamos ver assim, como eu comecei a atuar como consultor, eu tive a experiência com meu pai, e a partir dessa eu fui para outra empresa, e depois para outra empresa, mas daí eu já comecei a atuar sozinho. E no primeiro momento eu não tinha um escritório, eu trabalhava em casa, tinha uma impressora em casa e ficava muito dentro das empresas, né? E só mais recentemente, 2 anos para cá, que daí a gente estruturou um escritório, mas a questão do consultor, você tem que criar uma credibilidade, né? E daí você vai sendo indicado de uma empresa para outra. Normalmente as empresas são familiares, então a empresa Palomares, que é a tradicional em confecção, indicou para uma outra confecção, que depois indicou para outra dos Scalon. Do Scalon o Luiz era casado com a filha do Scalon, daí eu fui para Metal Mecânica. Então veja bem, eu comecei como consultor de empresa de confecção no enquadramento Simples Nacional. Era esse o meu entendimento. Aí é depois que você vai adquirindo experiência nas outras empresas que você pega uma de imóveis, pega uma de calçado, pega uma metal mecânica, pega uma distribuição, pega uma indústria química.
e vai ampliando, porque você começa com uma empresa de 100 mil, 200 mil de faturamento, daqui a pouco você está com uma de 1 milhão. Necessariamente ela vai ter que estar enquadrada no lucro presumido ou no lucro real. Aí você começa a entender como que funciona cada imposto, os diretos, os indiretos, como que é a cobrança, como que é o cálculo. Isso tudo é importante no trabalho do consultor. Veja só, a gente tem que agregar muito conhecimento. Então eu vou fazer um desenho aqui. Tudo começa na produção, né? Eu vou desenvolver um produto e eu vou produzir para depois comercializar. Tá, mas quando eu vou produzir, quanto que eu gasto? Qual que é o custo disso aí? Eu tenho que elaborar uma ficha técnica. Mas quantas operações que eu tenho em função desse produto? Tem nesse setor, nesse daquele. Às vezes passa pela serralheria, funilaria, marcenaria, termomoldagem, vai para pintura, e nisso tudo envolve máquinas e homens. Então você tem custo da hora homem e custo da hora máquina. Você conseguiu o custo, eu vou fazer a comercialização disso daí. Qual que é a tua política de venda? Ela vai variar, para cada estado vai ter um tipo de preço, porque os custos logísticos são diferentes, a própria tributação é diferente. E você vai vai determinar políticas de meta, quanto que eu vou comissionar. Depois que o cara vai lá e vende, eu vou fazer o faturamento. No faturamento, qual que vai ser a CFOP? Quais são os impostos? Daí no faturamento já tem a duplicata. Qual que é o prazo médio de recebimento? Isso aí também é importante. Foi concedido desconto em relação ao preço original? Quando eu caio no financeiro para fazer o fluxo de caixa disso tudo aí, eu tenho contas a receber, não é verdade? No contas a receber, se tem coisa que não está sendo recebida, qual que é a inadimplência? Isso é uma despesa que tem que ser levada em consideração dentro da estrutura da empresa. E o contas a pagar? Aí você faz a contabilidade gerencial. O que é despesa? O que é custo? O que é variável? O que é fixo? O que é perda? Isso aí é importante para você fazer os agrupamentos. As principais ferramentas para o economista dentro de uma empresa é o fluxo de caixa, demonstrativo de resultado e o balanço patrimonial. Então, vocês que são economistas, não se formem sem saber isso perfeitamente. Porque sem esse instrumento, principalmente demonstrativo de resultado, ele vai ser a base de tudo para você fazer projeção, apurar custo, formar preço, planejar lucro, fazer todo tipo de análise econômica. Quando eu tenho contas a pagar, contas a receber, às vezes falta, dá desencaixe, eu vou ter que ir lá no banco emprestar dinheiro. Aí eu vou pegar, vou descontar títulos, cheques, as duplicatas, ou eu vou pegar um giro que é aquela tabela saque, ou eu vou fazer em parcelas fixas, 12 vezes na price. Tem que saber apurar certinho para entender o que é amortização, do que é os juros, para entender. Uma coisa é despesa, outra coisa é uma saída não operacional. Aí depois tem a questão da logística. Eu vou entregar com frota própria, eu vou entregar por transportadora, é por aéreo, a pessoa retira aqui na minha loja. Como é que funciona? Tem que estar muito correlacionado tem a correlação com a contabilidade, vem o departamento pessoal, a apuração dos impostos, enfim. Entenda a empresa como um todo. Veja só que diversos setores e departamentos, todos eles estão brotando informações. Agora, não adianta chegar na empresa e falar assim: eu sou um consultor e eu quero que você me dê essa e essa e essa informação, que não vai ter nada. Ou vai ter tudo segmentado. Por quê? Não tem um controller lá dentro. Normalmente as empresas só de grande porte têm uma controladoria. No geral, uma pessoa faz o faturamento, o outro separa pedido na expedição, o outro faz o contas a pagar, o outro faz o contas a receber, e não tem conexão nenhuma entre eles. Às vezes tem um sistema e não está sendo utilizado como deve, ou só se controla por planilhas ou por fichas, aquela informação está no papel, não tem como você fazer totalização, fazer análise no computador. Então você tem que chegar e adequar tudo isso. Agora, existem coisas que são padrão. Você chega numa empresa, você tem que pedir o relatório do DAS, os relatórios de impostos, a espelha da folha de pagamento. Isso aí é padrão para um consultor. Quem for consultor, tiver em consultoria júnior, você já tem que entender. Porque quando eu chego na empresa, eu vou ter que formular uma proposta, lógico, mas depois eu tenho que começar um trabalho, e o trabalho tem que ter um sentido lógico. Então eu tenho que pegar esse material, esse material, esse material, esse material. Enfim... E para dar uma sequência aqui, uma outra ideia que é importante para quem atua como consultor é você fazer parcerias, né? Então,
nesse meio empresarial, a gente se depara que tem consultoria de todo tipo. Consultoria comercial, em sistema, até de telefone, de tudo. O cara baixa a tua fatura telefônica, ele cobra lá um percentual. Então, o que aconteceu? A primeira parceria que eu fiz foi com advogados da Matsubi Ribeiro, o Dr. Juliano e o Dr. Alexandre. Eles atendem Perfilab, a Atenas Aquário, da família Sendesk e várias outras confecções em empresas de relativo porte. No primeiro momento, a parceria foi para divisão de custos. A gente queria ter um escritório com uma mesa para reunião, para uma recepção, cada um com a sua sala. Mas depois vai aparecendo trabalhos, né? O cara que precisa fazer uma defesa lá, ele tem que contratar um assistente de parte para fazer a contestação do cálculo trabalhista. Então, já estou ali do lado, eu tenho condições de fazer isso aí. E em algum momento o cara precisa de um serviço jurídico por um problema lá com os representantes. Então eu tenho como indicar alguém. Então hoje eu divido um espaço com a Maggiore, que é desenvolvimento de sistemas, com a Matsuda Ribeiro e comigo mesmo, né? Depois nós temos outros parceiros, mas qual que é a vantagem também? Não é só no começo eu fazia na camaradagem, o cara precisava, eu lá indicava. Depois eu começo a fazer parcerias, mas com algum tipo de retorno, né? Mínimo que seja. Então, por exemplo, eu chego numa empresa, veja bem como é importante, eu vou conseguir as soluções para a empresa. Primeiro eu vou desenvolver todo um trabalho, onde ele vai ter um relatório, vai conseguir identificar isso aí corretamente. Mas depois, eu vejo aqui, você está pagando muitos juros. Você tem algum imóvel quitado? Tem um. Você conseguiu comprar como? No tempo que a minha empresa estava indo bem, agora não está indo bem. Então, vamos utilizar esse imóvel para levantar capital de giro para o teu negócio, mas abaixo o custo. Porque com hipoteca, você vai lá, a taxa de 1,25 mais um indexador, e paga em até 240 meses. É muito melhor que estar trocando uma fé que é 3%, com 30, 60, 90, 120. Isso aí não para nunca. Sempre vai dar um eterno desencaixe no fluxo de caixa do empresário. Então você reduz a despesa e amplia o prazo, ameniza a parcela, um valor menor dentro do fluxo de caixa. Viu lá que o cara está com problema de inadimplência? Você tem que ter uma cobradora que seja sua parceira, mas uma que você colocou num primeiro cliente e deu certo. No segundo você já fala, então vamos ter uma participação? Você não cobra 20% em cima daquilo que você recupera? Repassa para o nosso escritório aí que eu vou ser mais ostensivo na hora de fazer a divulgação do teu trabalho e indicar aí os clientes. Tá, consegui lá, vamos supor, a empresa estava tomando prejuízo de 5%. Reduzimos a inadimplência em 1%, reduzimos juros em 1%. Quanto você está pagando de contabilidade aqui, Você está pagando isso? Eu consigo reduzir também a sua contabilidade. Então, o sistema teu, você não tem um sistema, tem um outro sistema que é melhor, às vezes até mais em conta, ou está um preço justo. Então você vai encaixando soluções na hora que você pega, porque no primeiro momento, eu como consultor, eu mostrava, fazia a precificação, a planejamento, para a próxima coleção vai ser assim, vai ser assado. Mas depois você começa a ter tanto contato, network profissional, que você já sabe ajudar o cara. Você fala, você não tem uma frota aqui de 16 veículos? Você não quer cotar lá com o Passafaro, que é o mesmo que faz lá na Brasilux? O cara faz um preço bacana, fecha tudo aqui e reduz. Então, todo isso o bacana infelizmente tem o lado individualista, mas tem esse outro lado da associação entre parceiros, né? Então, eu recomendo que quem tenha o interesse, primeira coisa, quer ser consultor? Não adianta achar que se formou economista vai ser consultor. Você tem que entender. Então, se nesse período de academia vocês puderem trabalhar como auxiliar, como assistente, vão crescendo, vão fazendo o currículo de vocês, deixem atualizado. Eu entro até hoje naquele maringa.com vagas todo dia, não sei porquê, mas eu fico vendo como que está o mercado de trabalho, quanto que eles estão oferecendo de valor, que empresas estão demandando mais ou estão demandando menos. Lá atrás eu entrava em todos, eu tinha currículo em todos os sites de agência e tal. Por quê? Porque todas as minhas experiências foi tudo assim. Foi aquelas umas que eu atuei como colaborador na empresa, foi tudo assim, por anúncio de jornal numa, depois entrei na outra por causa de uma agência, entrei na Shell por agência, entrei na Crestã foi por anúncio de jornal. Então eu acompanhava o mercado de trabalho. E a cada nova experiência,
aprendi a fazer um número de sequência do Suframa para quando eu vou faturar para Amazonas. Beleza, no currículo tem mais uma linha ali. O aplicativo do Suframa para a liberação do PIN. Pronto. Quanto mais agregar, nesse momento onde vocês ainda atuam provavelmente como colaboradores, quanto mais conteúdo tiver ali técnico, não pode encher linguiça também, porque às vezes pode se deparar com uma outra empresa que também tem que passar por esse negócio de ficar emitindo código de sequencial de Suframa, não é verdade? O cara vai bater o olho e fala, pô, esse é o cara que eu preciso, você já sabe fazer isso. E depois, no segundo momento, já atuando como colaborador, eu desenvolvi algum material próprio, em conjunto também com esses parceiros. A gente tenta fazer algum tipo de divulgação, mas tem a questão da indicação, que daí é na base da confiança. Ninguém vai chegar abrindo a empresa, assim, escancarando os dados, quanto que ele tem de retirada. Às vezes o cara tem uma retirada lá de 20 mil, 30 mil reais, o negócio está dando prejuízo, o cara não quer mostrar isso. O empresário se engana, se ilude, né? Entendeu? Então é mais ou menos isso. Era esse o papo que eu queria trazer com vocês aí. Fico aberto a algum tipo de questionamento ou dúvidas. E quem quiser me procurar, o João Adolfo está lá no Facebook. O pessoal costuma às vezes mencionar e perguntar alguma coisa. João, tem interesse e tal. Fica aqui novamente o meu agradecimento a Maria de Fátima, a professora Juliana. Meu abraço para o Rafael Crosati, não sei onde ele se enfiou. Foi embora. Então tá. Que a gente tem contato, né, por conta do conselho. Novamente o convite para quem quiser já atuar nesse tipo de contexto. O Corecon acadêmico existe e ele é gratuito. Você já começa a ter algum material, um e-mail, contato. Depois é uma porta de entrada para o conselho também. É muito interessante. O Corecon está fazendo um curso de perícia em Londrina. Nós vamos trazer ele para Maringá. É um curso que você faz e você ganha um ofício. Você pode trabalhar como assistente de parte ou ir lá no juiz, nas varas cíveis, deixar o currículo, um cartão, falar, estou aqui, tem o curso, tem até a carteirinha de perito concedida pelo conselho, te dá tudo de mão beijada, tudo, te dá todos os processos, faz as análises, dão as planilhas, é pegar e fazer. Então é um curso que você acaba pagando 500, 700 reais, uma mixaria frente ao que ele pode te trazer de retorno financeiro. Tantos outros cursos aí, aprenda a falar, aprenda a se portar, ficar de pé, não sei o que, custa uma fortuna. Dá-lhe card, que às vezes ficam lá, faz, vamos? Então, não é verdade? E às vezes um curso oferecido pelo conselho, ministrado pelo nosso presidente Sérgio Hard, pelo nosso conselheiro aqui em Maringá, o Marcos Cruz, que ele é perito judicial em todas as varas aqui em Maringá, pelo delegado do Corecon na Regional de Ponta Grossa, o Thiago Jazinski, já fez mais de 300 processos, perícias. Então é gente gabaritada. Então, por isso que é importante. Às vezes, se eu não tenho esse contato do conselho, eu jamais teria teria a ciência desse curso, né? Então é importante fazer os cursos, mas eu recomendo que faça assim, os cursos certos. E desde já, domine Excel, domine Access, domine o Word. Tá no computador ali, pega, não sei, se vira, entra no YouTube, vê videoaula, baixa a apostila, domine isso 100%, porque isso é uma ferramenta que vai servir pro resto da vida. Mas eu ainda não atendo uma empresa. Então você seja a sua própria empresa. Lança lá quanto ganha de mesada, ou quanto que ganha de salário, ou quanto que tem de renda fazendo qualquer outro tipo de atividade aí. Eu, no tempo de faculdade, eu cheguei a dar até aula fui até garçom do Moinho Vermelho. Tudo que dava para agregar, eu entrava. E hoje é assim ainda. Eu só consigo ter a renda que eu tenho porque eu tenho lá 5 clientes de consultoria. Um paga 4 mil, outro paga 3, outro paga 2, outro paga 1.000. Depois tem mais a contabilidade, aí ganho mais 1.000. Aí ganha até cartão de crédito, se o cara precisar, eu faço. Porque veja só, uma vez eu comprei um consórcio, eu queria dar um presente para minha mãe. Aí depois discutimos lá, negócio do casamento da minha irmã, falei, não quero mais nada não. Eu falei, beleza, vou vender. Ofereci para alguém, já estava contemplado, e coloquei 500 reais a mais. E o cara comprou. Eu olhei para o meu gerente e falei, velho, vamos fazer isso aí de investimento? Compramos 2, vendemos, compramos 3, vendemos, compramos 5, vendemos. Daqui a pouco eu já estava colocando no CPF da minha irmã como laranja, já estava com 2 CPF de laranja, entendeu? Foi uma oportunidade que me surgiu, e daí o cara fala assim,
Ah, mas eu só tenho 7 mil, você está vendendo por 7.900. Eu falo assim, não tem problema, vamos parcelar no cartão. Eu tenho maquininha do cartão aqui. Ah, mas eu não tenho cartão. Não tem problema, eu faço o cartão aqui para você também. Ó. Todas as soluções possíveis. Economista tem que estar muito correlacionado a dinheiro. Então, tente estar próximo dos bancos, preferencialmente aqueles que vão te remunerar, mas também entenda os outros produtos do mercado financeiro. O consórcio é um deles. Então, eu mesmo tenho a representação de praticamente todas as administradoras. Então, o bom de ter um escritório é que você agrega muito, você pode atender não só da consultoria, mas todos os outros, diversifica. Importante que daí você não perde a oportunidade. E se você fizer aquilo, você vai ter um parceiro para indicar, e daí vocês que definam a relação comercial entre as partes. Beleza?